A Área 51 é uma instalação da Força Aérea dos Estados Unidos, funcionando como um destacamento remoto da base aérea de Edwards, situada dentro da vasta área de teste e treinamento de Nevada, localizada a aproximadamente 133 quilômetros ao norte de Las Vegas. Essa base foi criada em meio à tensão da Guerra Fria, como parte dos esforços estratégicos contra a União Soviética. Esse local altamente sigiloso é utilizado para testes de armamentos, desenvolvimento de aeronaves experimentais e ensaios com caças furtivos. Quer dizer, nem tão sigiloso assim, né? Embora sua real finalidade nunca tenha sido oficialmente revelada, sabe-se que projetos ultra-secretos como o do SR-72, uma aeronave capaz de atingir impressionantes 8.000 km por hora, foram desenvolvidos por lá. Além das atividades militares convencionais, a Área 51 ganhou fama mundial por ser palco de inúmeros relatos envolvendo objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs ou UAPs. Muitas dessas observações ocorreram nas imediações da base, o que contribuiu para o surgimento de incontáveis teorias conspiratórias. O local é extremamente protegido por sistemas de radar, sensores subterrâneos, patrulhas armadas e até franco-atiradores. Todo esse aparato de segurança sugere que há mais sendo guardado ali do que apenas tecnologia aeronáutica de ponta. A combinação entre sigilo extremo, localização isolada e relatos de avistamentos enigmáticos mantém viva há décadas a aura de mistério que envolve o complexo. Agora, o mais curioso é que, apesar da vigilância rigorosa, 2 pessoas teriam conseguido invadir a Área 51, explorando cavernas e túneis subterrâneos do complexo. Relatos indicam que uma delas nunca saiu de lá. A outra, entretanto, conseguiu escapar e compartilhar algumas informações sobre o que viu, o que, claro, só alimenta ainda mais especulações. A proteção do local é levada muito a sério. Qualquer tentativa de invasão é rapidamente interceptada pelas autoridades. A segurança inclui monitoramento eletrônico avançado, guardas armados em regime constante e zonas de voo completamente restritas. Há placas de advertência ao redor da área alertando sobre o uso de força letal em caso de aproximação não autorizada. Apesar disso, a base mais misteriosa do mundo continua despertando fascínio em milhões de pessoas. Em 2019, por exemplo, um evento criado no Facebook chamado Invasão da Área 51, Eles Não Podem Parar, Todos Nós, viralizou. Milhões de usuários confirmaram presença, mas na prática apenas um pequeno grupo apareceu. Houve algumas tentativas isoladas de aproximação, prontamente frustradas pela segurança local. Além das invasões físicas, muitos curiosos tentaram explorar a base virtualmente, utilizando ferramentas como o Google Maps. Embora a maioria não tenha tido muito sucesso, recentemente algumas imagens revelaram a existência de uma misteriosa torre de formato triangular localizada dentro do complexo. Essa estrutura, com cerca de 50 metros de altura, levantou inúmeras teorias entre os entusiastas do tema. Segundo eles, a torre poderia funcionar como centro de comunicação, torre de controle ou mesmo uma plataforma para testes de radar envolvendo aeronaves experimentais. O mais intrigante é que, ao que tudo indica, essa construção já está ali há bastante tempo, mas só agora foi notada por satélites civis. A descoberta da torre triangular só reforça o ar de mistério que envolve a Área 51. E não é a única estrutura enigmática da base, não. Ainda com o auxílio das imagens do satélite, curiosos identificaram outro edifício em comum, cuja parte visível parece ser apenas a ponta de uma construção maior, sugerindo que grande parte da estrutura esteja localizada, no subsolo. Essa instalação é tão secreta que, segundo alguns relatos, nem mesmo o presidente dos Estados Unidos teria acesso completo às informações sobre ela. O que se sabe é que milhões de dólares são investidos anualmente em pesquisas realizadas dentro desse prédio. O orçamento destinado à Área 51 é tão elevado que alguns congressistas, como Ana Paulina Luna e James Comer, já criticaram a falta de transparência nos pedidos de verba feitos pelos militares do complexo. Segundo eles, parte desses recursos é alocada sem passar pela devida aprovação do Congresso. Essa situação levanta questionamentos dentro do próprio governo dos Estados Unidos quanto à legalidade
e a clareza das operações conduzidas na base. Há indícios de que nem mesmo os mais altos oficiais militares, incluindo generais, majores e almirantes, têm conhecimento pleno do que se passa nos níveis subterrâneos da Área 51. Isso só reforça o mistério e a ideia de que há algo lá que escapa até mesmo à estrutura formal de comando. É claro que parte do sigilo pode ser justificado por questões estratégicas. Afinal, estamos falando de tecnologias militares, políticas de defesa nacional e interesses internacionais. No entanto, quando até mesmo os próprios governantes e as autoridades militares não têm acesso total às informações, o mistério deixa de ser apenas uma questão de segurança nacional e começa a parecer algo realmente suspeito. Voltando ao tema da segurança extrema, há quem acredite que, uma vez dentro do complexo, a pessoa corre o risco de jamais sair. Imagina, gente. Mesmo diante desses riscos, alguns ainda se aventuram a se aproximar da Área 51 e até tentam registrar imagens e vídeos do que veem ou ouvem nos arredores. Um dos casos mais notórios é o do youtuber Kenny Veach. Ele ficou conhecido por explorar áreas remotas no deserto de Nevada, próximo à Área 51, e por filmar suas expedições. Kenny descobriu uma extensa rede de túneis e cavernas que, segundo ele, levariam a regiões misteriosas e possivelmente conectadas com as instalações subterrâneas da base. Utilizando o Google Maps, é possível identificar entradas para esses túneis nas proximidades da Área 51, embora não necessariamente dentro da área restrita. A partir dessas descobertas, Veach começou a registrar suas explorações em vídeo, inicialmente com o objetivo de entender a extensão e o propósito desses túneis. As características sugerem que se trata de um campo de testes subterrâneo. Posteriormente veio à tona que essas estruturas fazem parte da chamada Área 6, uma instalação secreta localizada ao lado da Área 51, também dentro do campo de testes e treinamento de Nevada. Ainda no mesmo estado encontra-se o campo de testes de Tonopah, frequentemente mencionado como a Área 52. Apesar de esse não ser o nome oficial, muitos teóricos acreditam que o local possui instalações subterrâneas semelhantes e que essas poderiam estar interligadas à Área 51 por meio de túneis secretos. Esses campos são relativamente próximos entre si, o que fortalece a teoria de que há uma rede subterrânea ligando todas essas instalações. Acredita-se que essa rede de túneis e cavernas tenha sido o foco das investigações de Kenny Veach entre os anos de 2013 e 2014, período em que ele publicou diversos vídeos sobre suas explorações em seu canal no YouTube. E uma de suas descobertas mais enigmáticas foi a chamada Caverna M, batizada assim por ele devido ao seu formato peculiar, que lembrava a letra M. Segundo Veach, ao se aproximar da entrada, ele sentiu uma vibração intensa e perturbadora. Em suas palavras, quanto mais perto eu chegava da entrada da caverna, pior era a vibração. De repente, fiquei com muito medo e fugi dali. Essa foi uma das coisas mais estranhas que já aconteceram comigo, mas essa caverna em particular estava além de tudo que eu já havia encontrado. Mesmo assim, Kenny não desistiu. Continuou explorando a região até que, em uma de suas investigações, decidiu retornar à misteriosa Caverna M. A partir desse momento, ele nunca mais foi visto. Kenny Veach desapareceu sem deixar rastros no dia 10 de novembro de 2014. Diversas buscas foram realizadas em larga escala, por terra, por ar, com uso de cães, farejadores, drones e até explorações subterrâneas. Foram vasculhados desertos, cavernas, minas abandonadas, mas nenhum sinal de Kenny foi encontrado. Apenas seu celular foi localizado em uma velha mina, enquanto seu carro estava estacionado a vários quilômetros de distância dos túneis que ele costumava explorar. Atualmente, as buscas foram oficialmente encerradas. Amigos e familiares, embora ainda nutram alguma esperança, já se conformaram com a possibilidade de que Kenny não voltará. O tempo passou e seu desaparecimento continua sendo um dos grandes mistérios ligados à região da Área 51. As perguntas que ficam são inquietantes. O que realmente aconteceu com ele? Será que Kenny descobriu algo que não deveria ter visto? Teria sido silenciado por forças desconhecidas? Ou algo ainda mais sombrio teria ocorrido ali, no coração do deserto de Nevada? Agora vamos falar de um outro caso igualmente intrigante. O de um homem que afirma ter conseguido entrar na Área 51 e, mais impressionante ainda, sair de lá para contar sua história. Trata-se de Jerry Freeman, um antropólogo e aventureiro da Califórnia, conhecido por seus estudos sobre culturas indígenas e civilizações antigas do continente americano.
Em 1996, Freeman embarcou em uma missão ousada e inusitada: localizar inscrições deixadas por um grupo de pioneiros que cruzou a região em 1849 durante a Corrida do Ouro na Califórnia. Esses pioneiros, chamados de Lost 49ers, buscavam uma rota alternativa pelos desertos de Nevada, desviando-se do caminho tradicional dos espanhóis. De acordo com registros históricos, esse grupo nunca chegou ao seu destino. Eles teriam deixado diários e marcações em cavernas e pedras ao longo do percurso, algumas delas próximas da região que viria a se tornar a famigerada Área 51, cerca de 130 quilômetros ao noroeste de Las Vegas. A pesquisa de Freeman o levou inesperadamente a uma área restrita da base militar. O que era para ser apenas uma expedição arqueológica transformou-se em uma experiência extraordinária e perigosa, que ele mais tarde relataria ao jornalista e ufólogo George Knapp, um dos maiores especialistas em fenômenos ligados à Área 51. Freeman explicou que, inicialmente, havia obtido autorização do Serviço de Parques Nacionais e do Escritório de Administração de Terras para realizar suas pesquisas científicas na região. No entanto, ao se aproximar dos limites da Área 51, foi interceptado por uma patrulha militar que o impediu de seguir adiante. Determinado a não perder o rastro da trilha dos pioneiros, Freeman decidiu não voltar para tentar conseguir uma nova permissão. Em vez disso, ele esperou anoitecer, driblou a segurança e entrou discretamente no complexo. Ele chegou até o leito do Lago Papoose, localizado no condado de Lincoln, uma área isolada nos fundos da Área 51, uma região envolta em inúmeros relatos de observações de aeronaves experimentais e até encontros com o inexplicável. Em suas declarações ao jornalista George Knapp, Jerry Freeman afirmou: "Para mim, parecia apenas o leito seco de um lago, nada mais. Mas a noite era algo completamente diferente. Havia luzes estranhas ao redor do perímetro e outras que se acendiam e apagavam bem no centro do lago. O tom de sua fala indicava surpresa e certo receio diante do que havia presenciado. E ele relatou ainda que, ao entrar no leito do Lago Papoose, viu uma espécie de porta azul surgindo no centro da área, a qual emitia fortes vibrações. E esse detalhe cria uma ponte entre os relatos de Freeman e os de Kenny Veach, ambos descrevendo vibrações intensas vindas de estruturas localizadas nas redondezas da Área 51, uma no lago, outra na caverna M. Freeman observou que sempre que essa porta azul se fechava, as vibrações cessavam instantaneamente. E isso indicaria que a origem das vibrações vinha de alguma atividade subterrânea. Essa observação pode estar conectada àquela estrutura parcialmente subterrânea mencionada anteriormente, a qual, segundo teorias, nem mesmo o presidente dos Estados Unidos teria acesso total. Assustado com a experiência e temendo ser descoberto, Jerry Freeman resolveu abandonar o local e deixou o complexo antes que fosse notado por militares ou sistemas de vigilância. Sua fuga foi silenciosa, mas o impacto do que presenciou permaneceu com ele e com todos que ouviram sua história. Essas revelações, por mais controversas que sejam, encontram eco nas declarações de Bob Lazar, um dos ufólogos mais polêmicos do mundo. Lazar afirma ter sido físico do governo dos Estados Unidos e trabalhado em instalações dentro da Área 51. Segundo ele, existe uma base subterrânea chamada S4, localizada justamente no leito do Lago Papoose. As informações de Freeman e Lazar parecem se complementar, mesmo que nenhuma delas tenha sido oficialmente confirmada por fontes governamentais ou evidências irrefutáveis. Ao longo dos anos, a segurança da Área 51 foi ampliada, dificultando ainda mais qualquer tentativa de verificação, independentemente dos fatos. Freeman também mencionou ter visto inscrições muito estranhas espalhadas pela instalação, mas afirmou que não teve a oportunidade de investigá-las nem conseguiu identificar sua origem. Curiosamente, essas afirmações ganham certo respaldo ao se observar a região pelo Google Maps, onde é possível identificar marcações incomuns, inclusive no solo ao redor do complexo. Enquanto os portões da Área 51 continuam trancados e a vigilância se torna cada vez mais rígida, as perguntas permanecem sem resposta. O mistério só cresce. Teorias continuarão a surgir e curiosos, ou como alguns dizem, pseudo-pesquisadores, seguirão tentando desvendar os segredos da base, nem que seja por imagens de satélite. Afinal, onde há tanto segredo, há sempre espaço para a imaginação. Até o próximo.